Então, nós vamos começar a falar do nosso primeiro capítulo, né, do nosso e-book, que vem com o título, com a temática Era Digital e a reconfiguração da escola, né, elaborado então por mim, Josiane, e pelo Antônio. As reflexões desse estudo, ela buscou pensar a necessidade da reconfiguração da escola nessa era digital, né? Pensar também a necessidade do professor se apropriar do conceito de tecnologia para, então, refletir a utilização dessa tecnologia em sala de aula, compreender um pouco do conceito de cybercultura, suas leis e as implicações, né, que trazem para a educação, para auxiliar também nesse processo de reconfiguração, observar essa nova sociedade que emerge com os avanços tecnológicos, né, para repensar também a estrutura, né, essa modificação que também se dá no ensinar e no aprender, e pensar o professor como um potencial criativo, né, para auxiliar nessa transformação, nessa reconfiguração do sistema de ensino. Então, em primeira instância, a gente refletiu sobre a concepção de tecnologia, né, para que a gente, à luz dela, pudesse, né, o professor possa pensar a utilização da tecnologia como finalidade pedagógica. Então, compreendendo, né, esse conceito, e a gente aí abordou o Vieira Pinto, né, que vai trazer variados conceitos, que vai equiparar a tecnologia à técnica, que vai até a ideia da tecnologia como a ideologização da técnica. O Cupani, ele vai trazer um conceito que ele considera a tecnologia mais que um fenômeno histórico, mas ele pensa a tecnologia como impregnada na vida, né? Uma dimensão da vida humana, faz parte, né, do ser humano, né? E à luz de Cupani também, ele vai trazer a concepção de Bung, né? Que ele reflete, né, esse pensamento filosófico de Mário Bung e Alberto Borgman, que Bung vai falar referente vai diferenciar, né, que vai equiparar a tecnologia como sendo um refinar da técnica, né, trazendo então uma estruturação científica, né, para esse refinamento da técnica traz uma estruturação científica, né, ele vai salientar que tanto a técnica quanto a tecnologia elas possuem valores, né? Porque elas produzem um artefato, algo útil, né, para a vida do ser humano. Borgman, ele desconsidera um pouco essa visão de tecnologia, um refinamento da técnica, mas ele traz um olhar referente a relacionar a tecnologia como um estilo de vida, o que dá forma, né, para a sociedade na sua nova forma de se relacionar, né? Ele também traz como um fenômeno, né, que a tecnologia ela disponibiliza, né, algo também útil para a vida do ser humano. E aí Silva vai destacar, né, que a tecnologia ela, assim como o Coelho falou, que ela está presente, então, nos diversos aspectos da vida. E aí ele traz também permeando os processos educativos, né? Então, ambas as concepções dos dois, eles trazem um fato importante para o professor pensar, né? A utilidade, o fato de que a tecnologia é útil para o ser humano. Se ela é útil para o ser humano, ela é útil também para o ambiente escolar, né? Ela é útil também para dentro da escola, né? E por isso, e à luz desse pensamento, a gente pensar então como utilizar essa tecnologia, já que a sociedade está permeada por ela. Pode passar. Bom dia a todos. Tendo muito bem consolidado essa conceituação de tecnologia, né, e o espaço que ela tem na sociedade e automaticamente na sua influência em relação à educação, a gente caminha
para a compreensão do conceito de cybercultura e suas leis, né? Porque nós estamos vivendo na cybercultura. Um certo autor diz, vivemos já a cybercultura, né? E a compreender essa cybercultura, as leis que regem, né, essa cybercultura, e o desenvolvimento da tecnologia e essa vivência mostra, né, a gente observa essa mudança significativa em todos os espaços da sociedade, nessa transformação. Se muda a sociedade, se tudo se transforma, obviamente a escola ela vai ser, pelo menos, desafiada a se transformar também, de alguma forma. E aí nós trazemos aqui o pensamento de Antônio Nóvoa, que já trouxe justamente essa reflexão, onde ele diz que o futuro do modelo escolar que nós temos hoje, né, esse modelo tão bem enraizado, tão bem consolidado, é incerto. E essas mudanças estão acontecendo, né, e principalmente devido a essa revolução digital, ou seja, essa nova forma de se pensar, de aprender, de organização do conhecimento e dos processos de ensino-aprendizagem. E aí André Lemos ele vai nos mostrar justamente essa compreensão do conceito, né, a parte conceitual de cybercultura, que é a forma sociocultural que surge da imbricação, ou seja, entre a sociedade, a cultura e as novas tecnologias de base microeletrônica. E aí, nesse espaço, onde nós temos aí marcado pela inteligência coletiva, em que o saber ele deixa de ser centralizado em um espaço formal ou físico, né? E esse conhecimento, essa aprendizagem, ela acontece de forma distribuída, colaborativa e contínua por meio das redes digitais. Então, nessa nova configuração, ou nessa nova forma de vivência da sociedade mesmo, nós temos aí uma forma de trabalhar o conhecimento de maneira em rede, de maneira diferenciada do que se tinha lá no início. E aí, dentro dessa cybercultura que nós estamos inseridos, todos nós estamos, né, existem leis que regem isso, e a escola, em cada uma dessas leis, ela se vê, de certa forma, desafiada. Em relação à reconfiguração, aqui eu vou citar as 3 leis, né? A reconfiguração, liberação do polo de emissão e a questão da conectividade. Trazendo assim de uma maneira bem ampla, é basicamente a escola repensar o seu papel, né? Porque nesse contexto aqui, o professor ele vai ser desafiado a pensar a sua forma de ensinar, os alunos a sua forma de aprender, a gestão escolar, a forma de gerir o espaço, gerir a escola, aí entra também a família, ou seja, todos os atores do processo educativo, eles são postos a repensar a sua forma de fazer educação, né? De fazer o processo de escolar acontecer nessa nova possibilidade educativa que é posta a nós. E aí ele diz lá no final, incorporar esses princípios exige a quebra de práticas tradicionais, ou seja, é uma quebra de paradigma até, né? Um desafio que é um desafio para muitos contextos educacionais, tendo em vista que às vezes, a perspectiva tradicional ela ainda é muito consolidada nas realidades que a gente vê pelos relatos. Pensando à luz, né, da cybercultura, a gente também, e da tecnologia, né, como está permeando essa vivência nova da sociedade, também a gente percebe a necessidade de compreender, né, para a escola se reconfigurar, compreender a necessidade no sentido de ver quem é essa sociedade que emerge, então, com os avanços tecnológicos. Como que ela vem se estruturando, né? E aí nós trouxemos Coutinho em Lisboa, né, que eles ressaltam as ideias de Castle e de Hargreaves, no sentido de falar dessa nova sociedade, que é a sociedade da informação, a sociedade do conhecimento e da aprendizagem, né? Que vai bem na linha do que o Lemos fala, né?
é sociedade da informação no sentido da pluralidade do saber, né? O saber, ele está sendo construído hoje coletivamente, né? Ele já não faz parte somente de uma instituição de ensino, né? Ele é construído individualmente e coletivamente, né? Então, isso precisa se repensar no papel desse professor. Quando se fala do conhecimento, nós vemos muita informação, mas quem é esse mediador, né? Diante de tantas informações que nós, enquanto sociedade, e, claro, obviamente os alunos têm acesso, como transformar essa informação em conhecimento? Né? Como o professor se colocar não como o detentor do conhecimento, do saber, mas como mediador para a construção desse conhecimento e dessa aprendizagem. Então, a ideia é, é repensar realmente a necessidade da reconfiguração da escola, que nós entendemos que diante de uma nova sociedade, sim, ela precisa se reconfigurar. Temos o grande desafio de pensar como ela se reconfigurar, né? Pode finalizar, Antônio? Ótimo. E a partir da leitura completa do nosso texto, da nossa reflexão, a gente caminha para essa nossa consideração e diante das transformações provocadas pela era digital, a sociedade se reconfigura. E aí, mais à frente diz, a tecnologia enquanto dimensão constitutiva da vida humana precisa ser compreendida criticamente pelos profissionais da educação, não como um simples conjunto de ferramentas tecnológicas, mas como parte essencial de um novo modo de aprender e ensinar também. Reconfigurar a escola, portanto, não significa descartar o que já está posto, mas reinterpretá-lo com base naquilo que se exige na contemporaneidade que nós vivemos. E aí nós trazemos também a citação de Vygotsky, onde que ao homem é facultado o potencial da atividade criadora, ou seja, a capacidade de combinar experiências vividas a um novo anseio que o inquieta e o faz criar, podendo, diante deste potencial, modificar o seu presente e os espaços onde atua, incluindo, obviamente e claramente, a escola em que nós estamos vivendo, estudando. E aqui estão as nossas referências, e muito obrigado.